Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma oportunidade para aprendermos, meditarmos e nos prepararmos para mais uma aula de nossa escola bíblica dominical. Dessa feita, a minha saudação especial para você, professor, professora, aluno que está buscando aprender mais, você que está buscando conhecer mais a palavra do Senhor em nossa escola bíblica dominical. Nesta feita, na faixa etária dos adolescentes, 13 e 14 anos, dando continuidade a esta lição maravilhosa no qual estamos trabalhando as parábolas de Jesus. Hoje iremos estudar mais um ensinamento do Mestre, mais uma parábola, mais uma forma pela qual Jesus ministrou, ensinou e conduziu os seus discípulos e seguidores a fazer a sua vontade e a não somente ouvir, mas principalmente praticar a sua palavra. A lição de hoje é a lição de número 11, que tem por temática: Você está firme? A nossa leitura bíblica está em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 7, dos versículos 24 ao 27. E a mensagem de nossa lição, ela está em Mateus, no capítulo 7, e o versículo 24, na linguagem de hoje, para melhor compreensão, que nos diz: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Como de costume, a nossa lição tem 3 objetivos principais, que são eles: ensinar que a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé, destacar que esta palavra, além de ouvida e estudada, precisa ser praticada, e, por fim, ratificar a importância da obediência do discípulo de Jesus. Sem mais delongas, quando olhamos para a nossa lição, nós podemos perceber e entender o valor, a importância, o significado de praticarmos a palavra de Deus. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e quando falamos de prática, não temos como desatrelar com a obediência ao Senhor, nós podemos perceber que a Bíblia é repleta de exemplos, tanto bons, de pessoas que obedeceram, fizeram o que o Senhor mandou, seguiram os princípios, direcionamentos e obedeceram às ordens do Senhor, bem como de maus exemplos, os quais não devemos seguir, de pessoas que não deram crédito à palavra do Senhor, que desobedeceram aos seus mandamentos, que seguiram pelos seus próprios pensamentos e de acordo com seu coração que é enganoso. Nós podemos perceber que a principal distinção, dentre tantas, de alguém que foi próspero e viveu com plenitude os propósitos e bênçãos de Deus, e de alguém que fracassou, foi o seu comprometimento, a sua fidelidade, o seu propósito em obedecer e praticar a palavra do Senhor e fazer toda a sua vontade. E é dentro desse princípio que a nossa lição vai trabalhar neste dia de hoje, sobre a obediência, sobre a prática da fé, sobre o compromisso em fazer a vontade do Senhor. A nossa lição, ela vai dar como dica pedagógica e como instrução e uma orientação para você, caso queira saber como iniciar sua aula, começar falando sobre exemplos e permitir aos seus alunos falar sobre bons e maus exemplos que eles lembram da Bíblia Sagrada. Eles podem lembrar de Noé, de Davi, no aspecto geral, sem considerar a questão do pecado dele, que foi um mau exemplo, mas no aspecto geral da sua vida, como homem segundo o coração de Deus, de Jeremias, Abraão, Neemias, Samuel e entre tantos outros. E quando falar de maus exemplos, eles podem lembrar, ou você pode citar Sansão, que tinha tudo para dar certo, mas por conta da desobediência, de deixar os seus prazeres e a sua carne falar mais alto, ele morreu antes do morreu não de acordo com o que o Senhor queria, mas ele padeceu muitas dificuldades. Pode citar os filhos de Eli, dentre tantos outros que a Bíblia nos mostra que são maus exemplos, como o próprio Salomão, que começou bem, fazendo uma oração, buscando sabedoria de Deus, mas por conta das suas muitas mulheres, dos seus muitos casamentos, terminou indo à ruína e vendo toda a dificuldade que houve em seu reinado. Você pode citar esses exemplos e até mesmo no fim da aula usar como uma forma de dinâmica. Perguntar exemplos bons de quem obedeceu e praticou a palavra do Senhor e exemplos maus de quem não deu crédito à palavra do Senhor e andou em desobediência e posteriormente descambou em ruína. Depois de citar esses exemplos, você deve mostrar e instruir aos seus alunos que o principal diferencial daquele que honra ao Senhor é o fundamento da fé que está embasada na obediência. A nossa parábola justamente nos ensina isso.
vai nos mostrar uma história muito conhecida de dois homens que construíram uma casa. Esta casa era um exemplo de como eles se portavam diante da palavra do Senhor que eles ouviam. Esta parábola, este ensinamento, ele está no fim do Sermão do Monte. Jesus está instruindo pessoas, em virtude de muitos chegarem diante dele, chamando ele de Senhor, e usar uma expressão costumeira do meio rabínico e judaico, Senhor, Senhor, como algo fortalecendo a sua autoridade ou tentando elevar a sua postura, chamando ele de Senhor, mas não obedeciam os seus ensinamentos, mas não praticava a sua palavra, mas não colocava em prática aquilo que ouvia. Jesus ele, então vai propor uma parábola falando de dois homens que construíram casas. E sabe o que é interessante? É que há muitas similaridades entre esses homens. Quando olhamos para a nossa lição, no primeiro tópico mostra justamente isso. Dois homens, duas casas, dois destinos. Quando olhamos para esta passagem e para esta parábola, nós podemos perceber bem que há muita semelhança entre esses homens. Ambos ouviram a palavra, ambos construíram casas, ambos passaram por dificuldades. Até então, tudo parecia normal e na ótica natural, ambos eram iguais, mas o alicerce, o fundamento, a base da construção é que revelava quem de fato era sábio e quem era tolo, quem era prudente e quem era imprudente, quem obedecia e quem desobedecia. A Bíblia nos mostra um que construiu a casa sobre a rocha, cujo fundamento foi a obediência, o comprometimento e seguir os direcionamentos que ouviu. Este homem que construiu a casa na rocha é a semelhança. E é o exemplo que Jesus fala para quem ouve as suas palavras e pratica. E o outro constrói a sua casa sobre a areia, que é o exemplo negativo, haja visto, vale ressaltar, de quem ouve a sua palavra, mas não desenvolvia, nem vivia aquilo que ouvia. Era apenas um bom ouvinte, era apenas um bom frequentador de culto, era apenas um bom presente nos trabalhos, que até fazia, agia e realizava, mas não tinha fé verdadeira. Vale ressaltar, e a nossa lição nos mostra, que Jesus não está falando de ímpio e crente, de pagão e de crente. Jesus está falando para religiosos. Jesus está falando para pessoas que frequentavam culto, para pessoas que participavam de trabalhos. E aqui vale abrir este parêntese para você, professor, aplicar aos seus alunos. É importante estar presente nos cultos? Com certeza. Devemos incentivá-los a participar dos estudos bíblicos, dos cultos de ensino, de seminários. Tudo isso é muito importante, mas isso não é suficiente se aquilo que a gente ouve não encontrar lugar em nosso coração para gerar frutos, como a parábola do semeador, e assim a gente possa ver a semente do evangelho crescer, germinar e desenvolver. Não adianta a gente estar presente em todos os trabalhos. Diga isso para o seu aluno. Ele precisa ir para a escola dominical, para a doutrina, para o culto de oração, para o ciclo de oração, para os seminários, para os estudos bíblicos. Mas isso precisa fazer significado na vida deles ao ponto deles colocarem em prática, viverem e praticarem a palavra do Senhor. Dando continuidade, nós podemos perceber no segundo tópico de nossa lição sobre a questão da tempestade. A tempestade revelará a diferença. Como bem sabemos, nenhum de nós estamos isentos de passarmos por adversidades. E haja vista que essas dificuldades são comuns em nossa trajetória, principalmente como cristãos. Jesus disse em João capítulo 16, o versículo 33, essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus deixou claro que haveria dificuldades na trajetória cristã. Em Mateus, no capítulo 5 e o versículo 45, a Bíblia nos diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol, perceba o detalhe, sobre os maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Deus não faz acepção em relação a dificuldades
e a benéfices naturais. Isso faz parte do convívio e da vida com Deus e da trajetória humana. Todos nós passamos por dificuldades. Sejamos crentes ou não crentes, todos passam por crises. E detalhe, é a crise que revela quem de fato nós somos. São as dificuldades e como nos comportamos diante delas que mostram onde está o fundamento da nossa crença, onde está o alicerce de nossa fé, quem nós somos de verdade. Por isso que a parábola nos mostra que sobre ambas as construções, sobre ambas as casas, sobre a casa construída na rocha e sobre a casa construída na areia, veio a tempestade, o vento soprou forte, as águas subiram e bateram com ímpeto sobre a casa. O vento também soprou, só que a casa construída sobre a rocha permaneceu de pé. E a casa construída sobre a areia desmoronou e foi grande a sua ruína. Então entendemos que se não tivermos a nossa fé fundamentada na rocha, e quem é a rocha, Lucas? A rocha é Cristo. A rocha é a palavra do Senhor. Em Lucas, no capítulo 6, quando fala desta mesma parábola, ele mostra que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, ele escava a rocha e lança a fundo os seus fundamentos, se esforça. Ele tem dedicação, esmero em edificar a sua casa sobre um fundamento sólido. E assim precisamos ser nós. Na vida com Deus, precisamos ter dedicação, esforço, sacrifício para obedecer ao Senhor e viver de conformidade à sua vontade. Dando continuidade, nós podemos perceber a nossa lição destacar dois tipos de tempestade e as suas interpretações. A primeira tempestade é a tempestade da vida, que diz respeito às crises, às enfermidades, aos fracassos, às pandemias, aos temores e até mesmo à perda de entes queridos, com a questão da morte. Tudo isso são tempestades que podemos citar como tempestade da vida, que nenhum de nós estamos isentos, que revelam onde está a nossa fé. Porque o próprio proverbista Salomão, ele disse que se te mostrares fraco no dia da dificuldade, a sua fé será pequena, a sua força será pequena. Mas quando a nossa fé está fundamentada em Cristo, na rocha eterna e inabalável de nossa fé, jamais a gente irá titubear e vacilar mediante as dificuldades. O medo é comum, as preocupações são comuns, as ansiedades até certo ponto também são comuns, mas elas não podem tomar conta de nossa vida. E quando estamos fundamentados em Cristo, nós sabemos que Ele tem o controle completo de nossa vida e de nossa história. E a segunda tempestade são as tempestades do juízo, que fala sobre o perigo da hipocrisia, de viver uma vida religiosa, meramente legalista, de pessoas que querem expor e mostrar coisas que não são, como joio, que parece ser trigo, mas que não é verdadeiramente servo de Deus, que não nasceu de novo e que não tem compromisso com o Deus da obra. Até trabalha, mas trabalha para aparecer e não para honrar ao Senhor e que Ele cresça e que a gente diminua. Mas dando continuidade, esta tempestade, ela só vai revelar no juízo aqueles que trabalharam, mas não verdadeiramente para agradar ao Senhor. Mas aqueles que trabalham para Deus com verdade não precisam ter medo. O Senhor da obra é quem recompensa e que conhece a veracidade de nosso trabalho. Fechando a nossa lição, o terceiro tópico: obedecer é melhor do que desmoronar. Aqui é um jogo de palavras do que Samuel disse a Saul no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22. Porque o Senhor tem mais prazer em obediência do que em holocaustos. Olha como está escrito. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Por isso que a lição faz esse jogo de palavras. Obedecer é melhor do que desmoronar.
contrapondo aquela questão e fazendo aquela comparação de obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor se agrada de pessoas que obedecem à sua vontade. Não que a fé, não que a salvação seja por méritos, seja por obras, seja como consequência de algo que eu faço. A salvação é consequência da fé, do sacrifício de Cristo e de nosso arrependimento e aceitação do convite do Evangelho. Mas quem é convertido obedece ao Senhor. Jesus disse em João, no capítulo 14, o versículo 23, que se a gente ama Ele, se nós o amamos, faremos o que Ele manda. Se o amamos, obedeceremos os seus mandamentos. O apóstolo João, em 1 João, no capítulo 5, versículo 3, ele diz: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Deixe isso claro. E se ainda tiver tempo, cite o exemplo de Saul, que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para prosperar. Também foi escolhido por Deus, como muitos pensam que não. Também foi escolhido por Deus, mas por conta da sua rebeldia, da sua desobediência e da sua preocupação em agradar mais ao povo, em detrimento em fazer a vontade do Senhor, foi rejeitado, desprezado, e o seu reino foi dado a Davi, que foi escolhido por Deus como homem segundo o seu coração. Deixe claro isso. Deus está interessado em pessoas comprometidas em obedecê-lo, comprometidas em fazer a sua vontade, comprometidas em agradá-lo e andar em compromisso em seu querer. Deus te abençoe, querido professor. Deus te conceda uma aula rica, abençoada e produtiva. Que você se permita ser usado por Deus e ser canal do Senhor para os seus alunos. Lembre de deixar o seu like, o seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscrever no canal, para que assim possamos alcançar ainda mais vidas e este conteúdo possa, assim como te abençoou, abençoar bem mais irmãos. Deus te abençoe e até a próxima aula.